Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Corrêa na área de volta aqui. O pessoal estava me cobrando para continuar essas aulas de inventário e partilha. A gente está uma correria gigantesca aqui. Não é sempre que eu consigo produzir esse conteúdo para vocês, mas estou aqui. Vamos hoje com a parte 8 de inventário e partilha e com uma novidade na aula de hoje, tá? Eu abri aqui uma área de membros no meu canal do YouTube com conteúdos mais exclusivos, live para membros, até consultoria, espécie de mentoria em grupo, vai estar explicado aí embaixo. Se você tiver interesse, é só assinar. Um precinho bem bacana, bem justo, mas, repito, continua com muito conteúdo gratuito aqui no nosso canal. Beleza? Então, aula de hoje, inventário e partilha. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha o conteúdo e vamos fazer desse o maior canal de conteúdo jurídico do país, de uma pessoa física, de um único professor. Estamos longe disso, mas estamos trabalhando para isso. Olhando lá para frente, já são quase 350 ou até mais do que isso, vídeos aqui no canal. Vamos lá então, seguindo a aula de hoje, vamos falar sobre avaliação dos bens, cálculo de imposto. Parte chata, mas parte também necessária num procedimento de inventário e partilha. Vamos lá então na telinha para vocês. Olha aí o que nós temos sobre disposição desse tema, artigo 629 do Código. Fazenda Pública, no prazo de 15 dias após a vista de que trata o artigo 627, formará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz. O valor de bem de raiz é bem imóvel, tá? Descrito nas primeiras declarações. Por quê? A ideia é a seguinte: quando o inventariante vem e apresenta as primeiras declarações, a gente já viu, você já sabe, é justamente o momento em que ele conta ali quem era a pessoa falecida, quem são os herdeiros e qual era o patrimônio desse cara que ele deixou. Patrimônio esse que a ideia é que seja partilhado. Por isso, inventário, que é a ideia de levantamento dos bens, partilha. Inventário e partilha, tá? Aqui, a Fazenda Pública vai estimar o valor dos bens imóveis, tá? Esse termo bens de raiz quer dizer bens imóveis. Agora, em relação aos outros bens, professor, bens móveis, como é que funciona? Eu coloco aqui, ó, para você. Em relação a outros bens, o juiz nomeará avaliador judicial. Caso não haja, nomeará um perito. Esta avaliação também poderá abranger os bens imóveis, caso as partes não concordem com a avaliação apresentada pela Fazenda Pública, tá? Então, a Fazenda Pública vai lá, apresenta um valor, ela diz que vale tanto, e o pessoal diz, não, a Fazenda Pública tá louca, então beleza, então nomeia um perito ou um avaliador judicial. Caso tenha o avaliador judicial e ele dê conta do serviço, porque às vezes há uma avaliação judicial, existe avaliador judicial, mas a avaliação é muito complexa. Bens que demandam uma avaliação um pouco mais técnica, o juiz nomeia um perito. Professor, por que é importante saber o valor dos bens? Aqui, gente, muito importante. Dois grandes motivos. Primeiro motivo, para saber qual é o total do patrimônio a ser partilhado. Porque quando você vai fazer essa partilha, você partilha, divide de acordo com o tamanho do patrimônio. Então eu não vou chegar e vou falar, eu vou dar um apartamento para cada filho. Não é bem assim, né? Se um apartamento vale muito mais do que o outro, não é justo que um receba um apartamento com maior valor e o outro receba um apartamento com menor valor, por exemplo. Então esse é o primeiro motivo, é entender o tamanho do patrimônio que vai ser partilhado, o tamanho do patrimônio que foi dado. Uma outra coisinha importante, vamos relembrar lá, ó, a gente quando tem falecimento, tem um imposto chamado ITC, calma aí que o professor já se emocionou aqui, escreveu errado, ITCMD, que é um imposto estadual, ó, por isso que a pública gosta de se manifestar. ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes e Doação. Opa, é o imposto que incide na transferência de um bem por doação ou por motivo de morte, pela causa mortis, que é o... Então, quando eu sei qual é o tamanho do patrimônio,
eu calculo esse TCMD, lembrando que ele tem alíquotas aí diferenciadas de acordo com cada estado e não nos interessa, tá? A lei ainda faz uma distinção importante, que é o caso de haver cotas sociais, né? Imagine que o falecido, ele era um dono de algumas cotas sociais, faleceu, deixou essas cotas sociais, vai ter que ter um perito para avaliar, para entender quanto é que valia cada uma dessas cotas sociais aí que ele deixou. Beleza? Tranquilo? Feita a avaliação, teremos contraditório? Gente, eu sei que, né? Claro que sim. Né? O contraditório é um princípio constitucional trazido na nossa Carta Magna, lá no artigo 5º, e ele permeia todo o nosso Código de Processo Civil. Então, não há decisão legítima, raríssimas exceções, tem um contraditório prévio. Então, decidir, as partes têm oportunidade, obviamente, de se manifestar sobre o que foi feita nessa avaliação. E tá aqui, ó, 635 deixa isso claro pra gente. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. O que é essa expressão que correrá em cartório, professor? Nosso código, eu costumo dizer, nosso código ele olhava muito para o passado e já estava num presente que ele ainda não estava acostumado, né? O nosso CPC aprovado em 15, com vigência em 16, nessa época ainda existia processo físico, processo em papel. Hoje, né, eu dando aula em graduação, falo isso para alunos, eles acham que é coisa errada. Eles falam, nossa, o professor está inventando. Não é possível que as pessoas usavam papel para fazer processo. Não era num sistema? Não, gente. Antigamente, o processo era papel. Era assim, ó, um cadernão processual grande, um monte de volume. E aí, quando ele fala que o prazo corre em cartório, quer dizer o quê? Que você não podia tirar o processo do cartório. Ficava lá. Então, se você quer alguma página específica, uma copiazinha e leva para o teu escritório. Mas você não tinha possibilidade de levar, que a gente chamava, levar os autos em carga. Claro, regra poderia levar quando o prazo era só teu. Então, só você tem prazo para uma coisa. Por exemplo, Estado para me defender num processo. O meu prazo para me defender. O autor não tem prazo para nada, então eu levava o processo para o meu escritório e elaborava a minha defesa. Agora, quando você tinha prazo comum, o processo ficava em cartório, que é o que está escrito aqui, porque as partes têm esse prazo de... Claro que num Projude, né? Falando Projude, tema de processo eletrônico aqui do Paraná, mas isso vale para qualquer programa de processo eletrônico. O processo está sempre à disposição lá na nuvem, lá no sistema, tá? Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Então, impugnou o que o perito fez, ele vai lá e decide se concorda com o perito e concorda com as partes, tá? Julgando procedente a impugnação, o juiz determinar que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Cara, isso aqui não é muito comum, tá, gente? Vou adiantar para vocês. Converso com muitos amigos meus que advogam muito mais nessa área que eu já trabalhei, e eles dizem, olha, normalmente o perito vem, o juiz não tem muito fundamento para dizer que o perito está errado, né? Então, salvo se não for nada muito importante, o juiz acaba concordando com o que o perito fez aqui nessa avaliação. Afinal, é alguém especialista naquele assunto ali, tá? Seguindo, aceito o laudo, então deu tudo certo, ou foram resolvidas as impugnações, lavra-se em seguida o termo de últimas declarações, na qual o inventariante poderá emendar, aditar ou complementar as primeiras, ou seja, trazer as informações que faltaram. Lá no início ele tinha dito que o bem valia X, mas após a vistoria do perito descobriu-se que o bem vale X mais 5, então ele vai colocar isso daí nas últimas declarações, tá? E aí, para a gente finalizar, duas observações finais. Possibilidade de dispensa de avaliação, que está lá no 633 do Código. Sendo capazes todas as partes, então não tem herdeiro incapaz, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Isso também não é algo tão incomum de acontecer, principalmente quando você tem poucos bens e fácil avaliação. Como assim, professor? Pô, você tem lá bem óbvio, não é? Normalmente
não é muito difícil de trazer um bem, um valor de avaliação desse. Aí tem lá 2 veículos, trabalhou lá com a tabela FIPE, pronto. Dificilmente alguém vai impugnar. É todo mundo capaz? É. Nas primeiras declarações vieram esses bens, esses valores, a Fazenda Pública segue o processo, não precisa gastar com nova avaliação com o perito. Lembrando, né? Advogando nessa área, lembre-se, essa avaliação tem um custo e o valor do custo do espólio para pagar. Então, quanto mais se gasta com a avaliação, mais se gasta com o perito, menos sobra para partilhar depois, tá? E para fechar, as últimas declarações, cálculo de imposto, tá? 637 e 638 vão trazer regrinhas para a gente. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações, no prazo comum de 15 dias, ou seja, 15 dias para as duas ao mesmo tempo, procede-se ao cálculo do tributo, tá? Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum, correrá em cartório e em seguida a Fazenda Pública que vai dizer, ó, tá certo ou não, se estiver certo, vai lá, paga o imposto e acabou, tá? Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará a nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devem ser feitas no cálculo. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do. O que é julgará o cálculo do tributo? Julgará o cálculo é dizer, tá certo o cálculo do tributo, é esse, pague o tributo para que haja a transferência dos bens. Afinal, eu preciso pagar esse tributo, custo de transmissão causa mortes, para que de fato o bem em questão seja transferido para os herdeiros. Beleza? Tranquilos? É isso. Na próxima aula, na parte 9, a gente volta para falar sobre remoção inventariante, tá? Não deixa de seguir, não deixa de compartilhar o conteúdo, não deixa de se inscrever no canal. E claro, se quiser virar membro, pode virar. Tem ali 2 possibilidades de plano, bastante acessível, conteúdo extra, tá? Professor, eu não quero virar membro. O canal vai piorar? Não, o canal vai continuar sendo o que é, tá? Os membros têm um plus, tem algo a mais por fazerem parte desse novo programa que eu acabei de criar. Agora lembrando, né? Pô, continuo te pedindo ajuda. Tem muita gente aqui que acompanha o conteúdo, mas não se inscreve no canal. Se inscreve num monte de canal, nada a ver. Um monte de canal besteirento, só fala besteira, não te ajuda em nada, só te toma o teu tempo. Eu tô aqui tentando te auxiliar, tentando te ensinar processo civil de uma forma simples. Eu queria agradecer muito a todos os comentários. Olha, digo que eu sou abençoado. Eu acho que 99% dos comentários muito legais, tá? Às vezes até críticos, mas críticos que fazem crescer. Mas muitos comentários de agradecimento. E essa é a minha ideia. E tentar melhor compartilhar o conhecimento que eu tenho de uma forma acessível para que você possa aprender essa importante disciplina. Beleza? Grande abraço. Até mais.